Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para o Ministério Público, para o Ministério Público especificamente do Rio Grande do Sul. E o olhar é o olhar de quem comanda essa instituição, o Procurador-Geral de Justiça, doutor Alexandre Saltz. Muita coisa aconteceu nos últimos anos neste Rio Grande de Deus, a maior enchente da história, reformas estruturais, mudança nos presídios, o desafio da saúde pública, o combate ao crime, enfim, e em tudo isso e muito mais esteve o MP, seus procuradores, promotores, suas equipes, e uma instituição que também teve nesse período as suas próprias mudanças internas em tecnologia, inovação e tudo mais. Então nós vamos entender um pouco mais desse papel do Ministério Público, as suas inovações, perfil, desafios, também a visão. Bem-vindo, doutor Saltz, bom dia. Obrigado Bom por tê-lo aqui. bom dia, Kleber. É uma alegria estar aqui participando desse programa, podendo conversar contigo um pouco sobre a nossa instituição e até, ao fim e ao cabo, prestar contas, né, para a sociedade, que é o grande destinatário do nosso trabalho. Ô, doutor, eu comecei dizendo isso, e eu queria até começar por aí. O senhor acha que as pessoas compreendem o papel do MP? Como é que está o grau de compreensão sobre o Ministério Público na sociedade, assim? Eu acho que as pessoas conhecem o Ministério Público. E o grau de compreensão depende muito. Eu sempre lembro de uma frase do Dr. Lauro Guimarães, que foi nosso procurador-geral, foi secretário de Estado, que ele dizia que 2 tipos de pessoas conhecem o MP: os que conhecem pelo seu trabalho, né, e os que, reconhecem o nosso trabalho. Então, a questão da maneira como essas pessoas enxergam a instituição depende muito de como elas se posicionam nessa relação. O nosso desafio tem sido, desde que nós assumimos a Procuradoria-Geral, de fazer com que a sociedade conheça um pouco mais da nossa instituição. E como é que nós estamos fazendo isso? Buscando nos aproximar das pessoas, com a lógica de que a nossa instituição é feita por pessoas e para ajudar as pessoas. Se não for assim, não faz sentido. A ideia não é que nós tenhamos instituições herméticas, fechadas, encasteladas, né. Nós temos que conversar com a comunidade, estar onde a comunidade está, ouvir as pessoas, acolher as pessoas, buscar entender as dores de cada cidadão. E o nosso estado tem demandas muito diferentes regionalmente, então nós temos que entender e aplicar isso, porque não há uma linha única de atuação. E mais, são atuações diferentes por áreas. Nós atuamos em todas as áreas, nós muita atuamos coisa, né? exatamente no crime, na família, na infância, no consumidor, no meio ambiente, na ordem urbanística, na proteção das mulheres, na proteção da criança, na educação, na proteção do idoso, nas questões climáticas. E cada momento desses tem uma peculiaridade que varia muito da região, do momento, da pessoa com quem a gente está falando. Agora, Então não é um desafio fácil. isso eu ia dizer, porque vocês, as instituições por si são, em tese, mais por natureza herméticas, encaixotadas, enfim, né, mas a mudança toda no universo da comunicação também levou à evolução disso que o senhor está dizendo, do jeito de se comunicar, de uma conversa mais, simplificada com a população, né, senão não gera compreensão, né. É. Nós temos uma preocupação de fazer com que o MP seja uma instituição presente na vida de todos os gaúchos. Uhum. Como é que nós fazemos isso? É potencializando os canais de atendimento. Então, além de nós termos lá, em 156 comarcas do interior, prédios, acho que são 150 prédios próprios, inclusive, né, que foi uma política institucional de alguns anos atrás que se mostrou muito adequada, porque tu passa a ter, como dizia um ex-procurador-geral nosso, tu tem um CEP, tu tem a identidade. As pessoas conhecem o prédio do O MP, simbólico, Casa Cinza, nem tô perto do fórum, isso. né, e as pessoas sabem que chegam ali, e ali tem a repartição pública mais barata, Kleber, porque ali ninguém sai sem resposta. E muitas vezes, e não raras vezes, a pessoa sai dali com seu problema encaminhado, se não resolvido, né. Então a nossa primeira preocupação é essa, é ter esse atendimento físico. Mas nós também estamos entrando com muita força, nas questões de tecnologia, com o uso da inteligência artificial. Então, nós estamos já muito próximo de termos atendentes virtuais, hã, robotizados, Ah, é? é, mas humanizados,
que vão não apenas te atender, dar o primeiro encaminhamento para a tua demanda, para a tua necessidade, mas mais do que isso, eles já vão mostrar, inclusive, qual é o caminho mais rápido para tu chegar num prédio do MP. Ah, Já vão permitir que tu agende uma conversa com o promotor ou com o assessor da promotoria, né? Para melhorar, para facilitar esse. Porque nós sabemos que tempo é difícil para todo uhum. mundo hoje, e no interior é muito comum que as pessoas tenham que fazer deslocamentos para chegar até certo MP. Então nós queremos ser uma instituição que está disponível 24 horas por dia para o cidadão gaúcho, em várias plataformas, nas promotorias, mas também aqui, telefone celular, que é onde a vida das pessoas acontece hoje. Ô, doutor, o que é o MP hoje? Eu queria entender em termos de pessoal mesmo. Quantos vocês são? Que perfil? Onde estão? O que é explicar para as pessoas também o promotor, o que é o procurador, que tem a impressão que nem todo mundo tem clareza sobre Tá. isso. Hoje nós somos 4.760 pessoas no Ministério Público. É uma população grande. É quase a população de muitos municípios do estado, né? Nesse universo nós temos 727 membros, que são os procuradores e os promotores. Qual é a diferença do procurador para o promotor? O procurador é o membro do Ministério Público que atua no Tribunal de Justiça. E o promotor é aquele que trabalha nos fóruns, em 3 entrâncias: entrância inicial, são cidades menores, entrância intermediária e entrância final. Hoje já há um movimento grande em termos de Rio Grande do Sul, de elevação de entrâncias, então cidades pequenas já estão virando entrância intermediária, cidades médias já viraram entrância final, o que favorece a permanência do promotor e do juiz naquela localidade. Então isso traz também benefícios para o trabalho. Nós temos lá então 127 procuradores e 600 promotores hoje. Mas para além disso, Então, nós pelo temos estado pelo inteiro. estado inteiro, né, nas 156 comarcas. Nós temos 2.514 servidores, fazendo um mix entre servidores concursados e cargos comissionados. Nós privilegiamos os concursados, né, mas também não abrimos mão dos cargos comissionados, porque tem funções que Que funcionam melhor com um ou com o outro, né? E temos 1.519 estagiários e residentes jurídicos e ainda alguns voluntários, né? Muitas pessoas querem prestar um serviço voluntário no MP. Então, é um bom número de pessoas, mas ainda não é um número suficiente para que a gente possa atender a Perguntar, ainda demanda. falta promotores? Falta. Quando eu assumi o MP, nós tínhamos 242 cargos vagos de promotores Aham. e mais de 400 de servidores. Nós fizemos concurso o ano passado, até agora, essa semana, vamos dar posse a mais servidores. O ano passado nós conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa um projeto de lei criando cargos comissionados e funções gratificadas para os nossos servidores também, porque o que nós percebemos, Kleber, é que as pessoas estavam ficando muito pouco tempo no MP. O tempo médio de permanência de um servidor era 160 dias, Bom, muito pouco, muito bom. Ia para outros concursos. para outros concursos, porque os concurseiros viraram nacionais, a Aham. pessoa faz concurso, passa, é chamado, vem, mas ele já é chamado no outro. E vai. E E também quando começa a passar em todos. começassem todos ao mesmo tempo. Mas também porque tinha a questão remuneratória, que é um problema, né? O nosso estado Havia em relação a outros aos outros estados. estados, é. A nossa média remuneratória aqui é baixa perto do resto do país. Então a pessoa olha: "Puxa, vou ter que mudar de estado, vou ter que mudar de vida, vou morar longe, para ganhar pouco", ele prefere muitas vezes ficar no seu estado de origem do que vir para cá. Quanto custa, doutor, para o cidadão, o Ministério Público, ter um promotor, ter essa estrutura? Certamente vocês devem ser bastante. O aparelho judiciário todo criticado um pouco por isso, ou questionado, e acho que a gente tem que perguntar mesmo. Ótima pergunta, Kleber. A primeira resposta que eu posso te dar é: não se pode confundir poder judiciário com Ministério Público. Isso é algo que está muito presente no inconsciente das Isso, pessoas que certamente. enxergam o poder judiciário como uma coisa só. Uma coisa é o sistema de justiça. O sistema de justiça hoje é formado por várias instituições e entidades, né? Tem o Poder Judiciário, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem a Procuradoria-Geral do Estado, tem as procuradorias dos municípios, tem a classe dos advogados, tem a polícia, enfim, né? Todo mundo Isso é o faz parte sistema do de sistema justiça. de justiça, tá? Hã, o Poder Judiciário tem uma estrutura diferente do Ministério Público. O Poder Judiciário é poder, tem um orçamento maior que o nosso, tem fundos próprios que nós não temos. Nós vivemos basicamente do orçamento que o Estado nos repassa e que, por força do regime de recuperação fiscal, está congelado por 10 anos. Então, o nosso tamanho vai ser esse. O nosso desafio tem sido buscar formas de recursos extra-orçamentários, né, e outras maneiras de compensar
essa dificuldade estrutural que o Estado vive. Como é que nós buscamos fazer isso? Trabalhando para que a sociedade veja e reconheça o Ministério Público e veja o valor que o Ministério Público tem como instituição. Mas respondendo à tua pergunta, nós fizemos um comparativo de quanto custa um membro do Ministério Público por ano para cada gaúcho. Como é que nós fizemos isso? Interessante. Pegando o número de habitantes do Rio Grande do Sul e dividindo pelo orçamento do MP e dividindo pelo número de promotores. Uhum. Sabe quanto custa um Nossa. membro do MP por ano para cada gaúcho? Por ano, R$ 138,59. Isso dá R$ 11,98 por mês. R$ 11 por mês. Aí isso é o Isso custo do Rio Grande do Sul. do Rio Grande do Sul. E na comparação com outros estados, Nós estamos do meio para baixo na lista. mas Tem estados que chegam a gastar 400, quase R$ 500 do céu. e com população menor, né? Menor que a nossa. Então, isso mostra como a nossa instituição é uma instituição enxuta e é bacana mostrar isso e compartilhar isso com os seus Interessante. ouvintes aqui, porque tu é um Interessante. formador de opinião, Obrigado. porque muitos dizem, são marajás. Não é, muito pelo contrário. A nossa instituição, inclusive em padrões remuneratórios, né? Nós estamos do meio da fila para baixo. E isso tem um problema muito sério. Se tu começa a abrir uma diferença muito grande do resto do MP brasileiro, as pessoas não vão fazer concurso aqui. Então, isso justifica Também os o promotor 240 fica cargos um vagos pouco e ou sai. vai embora para outros estados, né? Então é uma equação difícil de fechar. Então a gente tem que estar atento ao que acontece no Brasil, com um olho no peixe, outro no gato, como se diz, né? Mas cuidando também com a realidade financeira orçamentária do estado e sensibilizando o governo do estado. O governador tem sido muito sensível. Graças à sensibilidade do governador, nós conseguimos fazer 2 concursos públicos nos últimos anos e dar posse a mais de 100 promotores. Isso com suplementação orçamentária, porque o nosso orçamento por si Não só não daria ficaria. conta. Mas graças a essa ação, nós não temos mais promotorias de entrância inicial, que é lá onde as pessoas mais vão bater na porta do MP, sem promotor, Não. o que até um tempo atrás acontecia. E quem é do interior e está acompanhando a nossa conversa aqui, sabe o que significa e representa tu chegar na promotoria e ter um promotor ali para te atender, para te orientar e para resolver teu problema. O que é a missão central de um promotor do MP, da qual ele não pode se afastar, assim? A missão, eu diria até vocacional, assim. O que é a função do MP? E talvez aonde está o desafio que não pode perder o foco? Nós temos uma missão constitucional que está lá, que é defender a ordem jurídica, o regime democrático e os direitos sociais individuais indisponíveis, né? Mas dizer isso e dizer nada é quase a Isso. mesma A coisa. tradução disso Exatamente. A tradução disso é assim, estar presente na vida da população. É viver a vida na comunidade, é acompanhar e sentir as dores que o cidadão local vive e buscar as melhores soluções, né? Nós dizemos ali no MP que a nossa instituição é feita por pessoas e para as pessoas. E é assim que nós estamos nos comportando, tentando interpretar aquilo que a sociedade gaúcha espera e trazendo essas respostas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tinha um número muito alto, indicadores muito altos de violência contra a mulher. Porque esse é o tipo de violência que é difícil de tu conter, porque ela acontece no ambiente da casa, enfim, né? Nós criamos um centro de apoio específico para isso, só para o combate à violência doméstica, com bons resultados. Nós criamos um programa chamado Cal na Estrada, em que nós visitamos todos os 497 municípios do estado para quê? Para criar a rede de atendimento, porque é ali que o problema é tratado. Então a mulher vítima de violência, ela tem que saber que se ela precisar, ela vai ter uma rede pronta para atender e acolher. E fazer essa rede funcionar passou a ser uma responsabilidade nossa. Nós também lançamos um olhar muito preocupado com as vítimas, de uma maneira geral. Não só vítima do processo criminal, vítima da relação de consumo, vítima da enchente, né? O MP ajuizou aqui uma ação contra o município de Porto Alegre para buscar reparação pelos danos da enchente, porque nós entendemos que os sistemas falharam. Ponto. E falharam, tanto que a cidade ficou embaixo d'água, né? Agora, não estou discutindo culpa, estou discutindo consequência. Sim. Alguém tem que pagar por aquele prejuízo. Quem tem que pagar é quem, em tese, deveria fazer e não fez. Essa é a tese jurídica. Mas nós criamos 8 promotorias para atender vítimas no estado. E nós buscamos fazer aqui o que nós chamamos lá uma audiência de custódia reversa. A audiência de custódia, para Quer dizer, quem não sabe, preocupação com a vítima. com a vítima.
O processo Às vezes dá a impressão que ninguém mais se preocupa com a vítima, né? não, o MP está preocupado com as vítimas, porque o CNJ se preocupou com o réu. Tanto que criou a audiência de custódia, o réu é preso, é apresentado a um juiz lá, ele diz se ele foi bem tratado, se ele apanhou, se ele foi ameaçado, e a vítima ficava esquecida. Então nós organizamos o trabalho de uma maneira tal que quando o réu chega lá na audiência de custódia, os promotores que atendem as vítimas já ficam sabendo que aquela pessoa é uma vítima e aquela pessoa é contatada para ver o que ela está precisando. E aí vem o apoio jurídico, o apoio psicológico, simplesmente um ombro para conversar. Também. E sabe o que é interessante, Kleber? Muitas pessoas desconfiam dessa oferta porque acham que é um golpe. Ah, é? Nós ligamos para dizer, olha, aqui é do Ministério Público, pá, desliga o telefone. É, porque tem tanto golpe no mercado aí, né? Então, assim, já fica aqui o aviso pros teus ouvintes. Esse contato é feito. Esse contato é feito. Não estranho. Podem ligar de volta para Pra confirmar. conferir. Porque muita gente pode estar assistindo agora e ver nisso uma oportunidade também, né? Para novos golpes. Mas não é. Então, entra em contato com o MP, né? Nós temos essas promotorias de atendimento à vítima espalhadas pelo estado inteiro e com excelentes resultados. Outra área que nós vimos que nós tínhamos que avançar muito era na educação, né? Educação. Porque o IDEB no Rio Grande do Sul não vinha bem. E como Então, nós com alguns projetos, e aqui eu quero destacar um projeto chamado FICAI, que é a Ficha de Controle de Avaliação de Aluno Infrequente, nós mudamos esse formato e só no ano passado, aliás, nesse ano, até agora, até a semana passada, nós fizemos com que 28 mil crianças que estavam fora da escola voltassem para a escola. Como é que funciona isso? O aluninho deixa de ir na aula por alguns dias, a direção da escola comunica ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar abastece essa ficha com essa informação e a rede toda de atendimento para criança e para o adolescente passa a trabalhar naquele caso. é Tá? acionado. É acionada. E aí se busca, por que não está indo na escola? Ah, porque não tem tênis para ir na escola? Acontece. Vamos viabilizar, está em social. Ah, porque o transporte escolar não está chegando. Por que não está chegando? Feito Ah, porque a família teve que se mudar porque estava ameaçada. Opa, isso é muito grave. isso aqui. Então a gente consegue enxergar o problema todo, a floresta, né? Passa a dar uma outra forma de abordar esse tipo de situação. Ô, doutor, eu fiquei lhe ouvindo, né, o senhor falou da quantidade de membros e tal, e fiquei pensando no desafio da gestão, que é a sua missão específica. Quer dizer, como é que se concilia, né? Os promotores e procuradores têm independência funcional, né? Como é que se concilia essa independência funcional com alguma estratégia institucional que consiga ser sólida, né? Deve ter um mapa estratégico para isso, para lidar com isso. Definindo objetivos estratégicos, né? Que acabam mudando no passar do tempo e no passar dos dias, porque as necessidades da população elas não são engessadas. Então muda a necessidade aqui, a gente precisa adequar o nosso modelo. Mas eu repito, o desafio da gestão é fazer com que a instituição esteja próximo do destinatário do nosso trabalho, que é o cidadão. Enquanto nós estivermos próximos, nós estaremos cumprindo com a nossa missão constitucional e atendendo numa boa intensidade e trazendo boas soluções para problemas históricos. E aqui eu quero destacar alguns. Por exemplo, saúde. Muitos e muitos anos, tu participou de alguns governos, tu sabe da dificuldade que era para a implementação do mínimo da saúde, né? E as ginásticas financeiras e orçamentárias que eram feitas. Nós acabamos com isso, fazendo um grande acordo com o governo do estado esse ano, que vai fazer com que o estado, nos próximos anos, porque o estado também sofre dessas limitações do regime de recuperação fiscal, possa chegar no percentual mínimo exigido. E como compensação, De um modo realista. de um modo realista, deixando de considerar outras despesas como de saúde, porque não eram, se reconhece isso, e se caminha para a implementação daquela realidade que a Constituição quer e deseja. Mas mais do que isso, como forma de compensar o que não se pagou, então quando chegar no percentual mínimo exigido pela Constituição, os 25%, nós vamos passar disso por alguns anos para chegar a mais 0,5%, e com isso, nesse período de duração do acordo, nós faremos com que mais de 23 bilhões de reais sejam injetados na saúde no estado. Só nesse ano e o ano que vem vão ser 1 bilhão e 600 milhões de reais a mais. Então o SUS gaúcho vem daí. Já está se vendo muito investimento. Exatamente, vem por conta desse acordo. Por quê? Porque deu segurança jurídica. Nós fizemos um acordo nos mesmos moldes para tratar da questão da educação, para também fazer com que o Estado passe a investir o percentual mínimo que a Constituição diz na educação. Que a educação é 25. 25, saúde é 12. 12. É, isso, eu confundi. Trocou, Exatamente, porque é, confirma. exatamente, é.
Então nós trouxemos isso para esse debate institucional. Mas também nós nos preocupamos muito com resolver questões estruturais, como a questão do bioma pampa, né? O Rio Grande do Sul é um estado agropecuário, né? Essa é a nossa grande vocação. E nós tínhamos, algumas situações que envolviam o uso e a conversão do solo no bioma pampa que geraram discussão jurídica, que viraram um processo. Nós conseguimos colocar um ponto final nisso e achar um ponto de equilíbrio que vai permitir que o pampa seja protegido, mas que isso não inviabilize a atividade econômica que é feita naquele local e que é necessária que seja feita naquele local. Por que isso tudo, Kleber? Porque nós investimos muito, muito nos métodos autocompositivos. Eu acredito muito no Traduz diálogo. o que é o método É a autocompositivo. conversa, é o acordo, é a negociação. Eu queria lhe perguntar, tem aí um método, né, porque tem uma ideia de botar a faca no pescoço sobre o que diz a lei friamente e enxergar a lei e a realidade e fazer uma construção, é Mas a faca no dificultar. processo é o que o processo faz, né? Aham, A lei diz é isso, tu entra com uma ação e você vai cumprir aquela decisão é outra coisa. aham, O que ferramenta, nós vimos é que todos um nós jeito temos de que construir. construir a solução. Construir a solução baseado na realidade daquele caso, daquele órgão, daquela cidade, Aquela daquela possibilidade. pessoa. Exatamente. Os resultados têm sido fantásticos, né? Nós temos conseguido grandes avanços nisso. Na área da saúde, da educação, do transporte, enfim, e avançamos muito na prática desses métodos O compositivos. senhor assumiu em 23, né? É, Foi reconduzido esse ano. isso. Olhando para trás já, doutor, ainda o que resta para frente aqui, eu queria um pouco de uma avaliação sua da evolução da sua gestão, do seu legado, seu e da sua equipe, claro, né. Pois é, eu acho que nós avançamos muito em muitas áreas e eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer tudo que eu me propus. Mas até agora, na eleição desse ano, fazendo um checklist do que nós tínhamos nos comprometido há 2 anos atrás, nós fizemos aquilo e muito mais. Né, mas acho que a primeira coisa, que é o mais importante, nós conseguimos resgatar o orgulho dos membros e dos servidores de integrarem o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição fantástica, é uma instituição única, Mesmo. né? É uma instituição que tem a vocação de fazer a diferença na vida das pessoas. Tem um colega nosso que diz que nós ganhamos bem para fazer o bem. E é mais ou menos isso, é isso que nós buscamos fazer todo dia, esse é o nosso propósito, é ajudar, é estar próximo, né. Nós fomos desafiados severamente com os desastres climáticos, e aí um pouco da a minha experiência de promotor de justiça, eu quase que a minha vida inteira trabalhei com questões ambientais, né. Quando eu assumi a procuradoria-geral, um mês e meio depois, teve aquele primeiro ciclone em Caraá, Cara, que não foi um bom presságio. Porque o Rio Grande do Sul, pela sua localização geográfica, ele é propenso para esse tipo de fenômeno. E eles se potencializam na medida em que as mudanças climáticas vieram para ficar. Logo em seguida teve a primeira enchente no Vale do Taquari, a segunda enchente no Vale do Taquari, e ali nós vimos que tínhamos que tratar isso de uma maneira mais estruturada. Criamos um gabinete de estudos climáticos no MP do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro no Brasil, e que foi fundamental para que nós pudéssemos dar boas respostas na enchente de 24. renunciava ali o que viria. Na enchente de 24, sinceramente, doutor, e não é porque eu estou na sua frente, foi impressionante a presença do Ministério Público das mais diferentes formas e protocolos, né, no desafio aquele que o Rio Grande viveu. Foi Vocês agiram muito ali, né? muito. A nossa sede principal foi inundada, nós tivemos que mudar ali para Santana, para a sede das promotorias, Aqui perto da Critério, que é onde a gente grava, né, e também e atingida. também ficou embaixo É. d'água, né. E lá eu lembro bem do primeiro dia, assim, nós chegamos ali, ninguém sabia exatamente o que tinha que fazer, mas eu sabia do tamanho do desafio que eu tinha pela frente, né. Eu chego lá e logo em seguida alguém me diz assim, ó: "O Cimeres parou de recolher donativos, o Cremers parou de É. recolher donativos e as pessoas não sabem o que fazer, dá para trazer para cá?" Eu disse: "Dá para trazer para cá." Aí a nossa promotoria lá virou um ponto de recebimento de donativos. Mas eu vi que só receber o donativo não estava sendo suficiente, porque nós precisávamos fazer com que aquilo chegasse nas pessoas. Então, para isso nós tínhamos que ver o que que as pessoas precisavam. Nesse meio tempo, lembra que quando os abrigos começaram a se formar, havia nos primeiros dias notícias, que depois a gente viu que era mais narrativa, fake news, de que havia abuso, violência, um monte de coisa. Na verdade, os abrigos passaram a retratar o que acontecia nas casas das pessoas, né, num outro ambiente, o que nos permitiu inclusive agir. Houve um pedido do Exército para que nós fiscalizássemos os abrigos. Em questão de horas, nós conseguimos fazer um aplicativo no telefone
para visitar os abrigos. E aí nós começamos aí, visitamos todos os abrigos em Porto Alegre, nós íamos, conversávamos com as pessoas, registrávamos nos aplicativos as necessidades e nós tínhamos a doação. Então a doação chegava logo, nosso pessoal levava lá. Isso começou a ver as pessoas começaram a ver no MP uma instituição resolutiva. E aí nós fomos avançando. Um colega do Amazonas me ligou, dizia, tem um colega nosso do Amazonas que veio para Gramado, foi corrido pela chuva, estava esperando para pegar o avião em Porto Alegre, o aeroporto fechou e o hotel que ele estava em frente ao aeroporto está inundado. Tem como lá tirar ele? Vamos dar um jeito. Nós conseguimos um barco emprestado para chegar lá e tirar o colega. Quando nós chegamos lá, tinha uma fila de pessoas para sair. Como é que tu vai tirar um e não vai tirar os outros? Aí as pessoas viram e nós vimos que nós podíamos fazer resgates de pessoas também. E assim foi, né? A questão dos abrigos, a questão das fake news que rolaram pelo Estado, declaração de calamidade pública fraudulenta, alguns municípios se prevaleceram dessa situação para declarar calamidade pública quando não havia calamidade pública. É isso, é. PIX falsos, né, que foram vários. Pix falso teve muito. As pessoas pegavam o brasão do Estado e colocavam ali. Nós conseguimos agir, proteção do consumidor, o preço da água. E deve aumentando ter esse servido ali para criar experiência e precedente para protocolos, né? protocolos. Tudo, a proteção dos animais, por exemplo, né? Todo mundo via que tinha animal na rua, mas até que aquilo virou um problema de política de Estado. Então nós desenvolvemos protocolos para tudo, desde ocupação de área de risco, mobilização, desmobilização de abrigo, enfim, cuidado com animais. Nós temos um fundo que é gerido pelo MP, que é o Fundo de Reconstrução dos Bens Lesados. Esse fundo ele é abastecido com recursos que vêm dos termos de ajustamento de conduta, das condenações em ações civis públicas e de alguns acordos de natureza não civil, criminal, né? Tivemos a parceria do Ministério do Trabalho, temos a parceria do MP do Trabalho e de outros ministérios públicos que colocaram valores nesse fundo. E a partir daqui nós conseguimos colocar barcos à disposição do Corpo de Bombeiros. Agora, recentemente, fizemos a compra de um helicóptero para a Brigada Militar, que vai ser entregue agora nesses dias. Enfim, nós os reinventamos a partir dessa disponibilidade e a partir digamos assim, da mobilização, da solidariedade brasileira. O MP do Rio Grande do Sul pôde desenvolver um papel muito interessante, até deixei contigo aí um livro, registro, Nós vamos né? botar Depois na tu pode imagem. compartilhar, porque tem os QR Codes ali, quem tiver interesse pode, é um registro fotográfico, um diário, né, em que nós vamos contando o dia a dia e os desafios de administrar uma instituição com 4.700 pessoas sem sistema, em que a única forma de comunicação que nós tínhamos Mas isso ainda. era o WhatsApp e o Instagram. Por ali nós tivemos que administrar o MP por 40 dias. E deu certo. Pelo esforço, pela dedicação dos nossos servidores, dos voluntários, era bacana, Kleber, tu vê como as pessoas iam ali na Santana, médicos, assistentes sociais, psicólogos, Para ajudar. Nós queremos estar com vocês nesse processo. Foi muito bacana. E de agora até 27, doutor, que ainda cabe fazer. Até 27 vai o seu mandato, né? É 27, até 6 de junho de 27. O que cabe fazer? Cabe manter o Ministério Público atualizado, né? Nós estamos a partir desse ano, começando a trabalhar com a inteligência artificial. Vocês estão investindo muito em tecnologia, eu vejo. Muito, muito, porque é a solução, né? O Rio Grande do Sul tem algo em torno de 10 milhões de processos, se não me falha a memória, o número é esse, né? Desses 10 milhões de processos, em 8 milhões o Ministério Público atua. Então não adianta, não há servidor e promotor em número suficiente para enfrentar essa demanda. A inteligência artificial ela veio para isso, para simplificar esse trabalho, para rotinizar esse trabalho e para permitir que o promotor e que o servidor tenham tempo para pensar e para enfrentar outros desafios. Então nós estamos avançando muito nisso, no processo judicial, no extrajudicial, no atendimento das partes. Isso já vai produzir efeito, isso é um processo, mas isso vai ser um legado que nós vamos deixar e a gente quer deixar isso mais sedimentado. Nessa linha, nós criamos e fomos o primeiro Ministério Público no Brasil a fazer isso, criar um Instituto de Ciência e Tecnologia, dentro do MP, um ICT, para desenvolver ferramentas e aplicativos para ajudar o gestor público e outros ministérios públicos. Fizemos uma parceria já com a FAMURS, para desenvolver e entregar para os municípios ferramentas para boa gestão, que é o interesse de todos nós. Claro. Né? E outros ministérios públicos estão vindo para buscar uma parceria conosco nesse sentido. E buscar a implementação
de fontes de recurso extra-orçamentário para a nossa instituição. Vejam que no nosso estado, Faz isso, doutor. pois é, através de iniciativas legislativas, né? A Assembleia tem que entender que precisa isso. A sociedade gaúcha tem que entender que precisa isso, porque nós somos um dos únicos ministérios públicos brasileiros que não tem participação nenhuma em custas judiciais ou em emolumentos extrajudiciais. Nada vai para o Nada vai para o MP. Pouco vem para o judiciário, ou muito fica no judiciário, e o MP não recebe nada, mas todos fazem parte do mesmo sistema de justiça. E se o MP não tiver recursos para atender essas demandas, vai acabar que nós não vamos continuar ou conseguir alcançar o Poder Judiciário ou outras instituições na velocidade em que elas trabalham. Então, o nosso desafio também vai ser nessa linha, de criar fontes de receita extra-orçamentária, porque nós sabemos, né, que nos próximos anos, fundamentalmente pelo regime de recuperação fiscal, mesmo que o Estado adira ao Propag ou não adira ao Propag, não vai mudar o cenário. A nossa o estrutura... retorno do pagamento da dívida, se agrava um pouco em 27, Exatamente, né? então o cenário não é Pouco muito não. promissor, bastante. E nesse meio tempo também, o outro desafio que nós temos é de fazer com que o MP continue um MP equalizado com os outros ministérios públicos brasileiros, isso na questão remuneratória, o que demanda um pouco mais Para não perder para não talentos. perder talentos e para fazer com que outros queiram vir para cá para repor a nossa força de trabalho, porque nós temos aí, só nesse ano e no ano que vem, 35 colegas que vão se aposentar pela aposentadoria compulsória. Então, as preocupações são constantes. Imagino. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta para a gente ir encaminhando para o final sobre Já? É, Que falar foi, sobre rendeu. Olha quantas folhas eu trouxe. Por isso que eu vou deixar o QR Code aí Ah. do relatório e da enchente também, para as pessoas baixarem. Eu já olhei os 2 trabalhos, por sinal, muito bem feitos pela sua equipe. Eu queria lhe perguntar um pouco sobre esses crimes que assustam mais a sociedade, assim, tráfico de drogas, crime violentos contra a vida, crime organizado. Como é que o Rio Grande do Sul está nesse escopo? Como é que o Ministério Público combate isso? O Rio Grande do Sul está bem nesse cenário, né? Temos um projeto muito interessante aqui, que é o RS Seguro, que é um programa de Estado, na verdade, não é de governo, é um programa de Estado que tem conseguido baixar os indicadores e manter esses indicadores em níveis muito bons, né? Civilizados, Exatamente, né? Baseado na integração, na inteligência e nos investimentos. São os 3 Is que o então vice-governador, secretário Ranolfo falava, né, e que continuam sendo praticados. Mas eu destaco aqui a integração. Quando eu assumi o MP, nós temos os famosos GAECos, né, que são os grupos de apoio, grupos de atuação contra o crime organizado. Nós tínhamos promotores que cumulavam as funções do GAECO com as suas funções normais. Não dá para tu fazer 2 coisas importantes ao mesmo tempo. Nós, com muita dificuldade de reorganização administrativa, nós fizemos com que os 10 núcleos do GAECO que nós temos tenham lá 10 promotores exclusivos para o GAECO. E cada GAECO tem 2 policiais para trabalhar com aquele promotor. Com isso, nós conseguimos investigar crimes e, se tu perceberes, eu sei que tu é um cara atento a isso, nós fazemos no mínimo 2 operações por mês. 2 vezes no mês tem operação do GAECO, e operações importantes, no sistema prisional, na corrupção, no enfrentamento às facções e organizações criminosas. Tem alguns números aqui, nós fizemos 63 operações. 63, só nesse ano. 129 pessoas foram presas, 80 denúncias oferecidas só pelo GAECO, e nós conseguimos nesse período bloquear 70 milhões de reais. É bastante dinheiro, se nós pensarmos que tem que descapitalizar o crime. Então isso é um trabalho feito por 10 promotores e 20 procuradores e 20 policiais, né, que tem a ver um pouco com aquele custo que a gente falou antes. Claro. Olha o retorno que isso traz para a sociedade, especialmente do ponto de vista de segurança. Mas não é só isso aqui. Nós temos também uma preocupação grande com recuperar ativos apreendidos e com buscar pessoas que têm mandado de prisão decretada. Nós tivemos recentemente o caso da Dona Brasília, aquela senhora que foi esquartejada, chamada de Bia, né? Exatamente, em que o assassino dela era foragido da justiça. Se ele estivesse preso, talvez a Dona Brasília estivesse viva hoje. Então nós temos um compromisso muito grande com identificar algumas pessoas que precisam estar presas, porque precisam, pela periculosidade que elas representam,
e também colocar esforços em relação a isso. E também buscar, dentro dessa ideia da descapitalização do criminoso e do crime organizado, agir com muita agudez na questão patrimonial. Não apenas garantindo uma decisão judicial de indisponibilidade, mas tornando aquela indisponibilidade algo efetivo. Então nós vamos avançar muito nisso também, com o escritório de recuperação de ativos. São aqueles desafios que a realidade vai nos apresentando e a gente tem que ter sempre uma maleabilidade, um jogo de cintura para enfrentar tudo isso. O senhor passou por onde na carreira, doutor? Eu comecei em Santiago, depois eu fui para Uruguaiana, que é minha cidade natal, e de lá eu vim para Porto Alegre. Eu fui promotor em 3 cidades, mas em Santiago eu dizia que eu era o promotor da diocese, né? Eu atendia toda a região. Jaguari, São Vicente, São Francisco. Então o senhor é um uruguaianense. São Borja, Itaqui, Uruguaiana, Alegretes, enfim. E depois já com designação para outros locais, enfim. Eu passei por poucos lugares, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em muitos locais. Isso me permitiu e me permite ter uma boa visão do Ministério Público, e eu acho que isso é um diferencial. Eu sempre me coloco, Kleber, como um promotor geral de justiça. Interessante. Alguém que sabe que daqui a 1 ano e meio vai voltar para a sua promotoria. Eu sou promotor do meio ambiente em Porto Alegre. Eu vou voltar para a minha promotoria. Eu quero voltar para um lugar melhor do que quando eu saí. Esse é o meu desafio diário. E o aluno de direito, a aluna de direito que está nos assistindo, é uma boa carreira ser promotor de justiça. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu vou te dizer que, assim, das carreiras jurídicas, é a única em que a gente tem uma independência funcional efetiva. Por exemplo, tem um inquérito policial que é feito pela polícia, vem para o Ministério Público, o promotor olha e diz assim: eu vou arquivar isso aqui. Acho que não tem crime, ou a prova está ruim. Se o juiz não concorda com o arquivamento, ou se a vítima não concorda com o arquivamento, mesmo que eu, que aí no fim sou eu, o procurador-geral, que resolve se o inquérito vai andar ou não vai andar, não vai voltar para aquele promotor. Outro vai ser designado, porque a independência funcional é um valor para nós, porque isso não é para mim, isso é para o cidadão. O cidadão tem que saber que tem ali uma instituição que é formada por mulheres e por homens, né, que tem independência absoluta para fazer aquilo que eles acham que tem que ser feito, o que não significa que não tem controle, muito pelo contrário. Esse é o ponto. Poucas instituições são tão fiscalizadas quanto o MP. Nós temos uma fiscalização do Poder Judiciário, nós temos fiscalização da sociedade, nós temos fiscalização do Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos fiscalização dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, né? Então, o sistema funciona e funciona bem. Para o aluno que está nos assistindo hoje, venham para o MP. E aí já temos a questão dos estágios, Também. né? Que seguidamente nós abrimos estágios. Para quem já tem formação jurídica, o residente jurídico. O que é o residente jurídico? Assim como o residente da medicina, por exemplo, nós criamos a residência jurídica. Então, a pessoa já formada, ele vai lá e trabalha não como estagiário, ele trabalha como um assessor do promotor ou de um procurador, para ele fazer uma degustação do que é ser promotor e ver se ele vai gostar daquilo ali. Doutor Alexandre Salles, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, obrigado, foi muito proveitoso, esclarecedor, fiz perguntas bem básicas, porque às vezes tem a impressão que é isso que falta, compreensões básicas, né? Exatamente. Eu quero agradecer muito o espaço, a gentileza do convite, né? Dizer que a nossa instituição está à disposição de vocês todos, da sociedade gaúcha, eu estou sempre à disposição. E se tu achar que essa conversa foi boa, quiser me convidar de novo, porque eu repito, eu fiquei só na segunda folha. E já dá para coisa para falar. Desejar feliz ano novo. Feliz ano novo. Gramado já está todo enfeitado. Exatamente, passou rápido. Aliás, está passando muito rápido. Muito. Feliz ano novo, então, para nós todos. Que tenhamos saúde acima de tudo. Isso aí. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.